O gramado eu não concordo, porque o gramado ele estava muito ruim mesmo, mas lá em outro jogo eu não reclamei. Então eu não vou reclamar aqui porque eu não sou de ficar chorando aqui. Perdeu porque o Goiânia foi mais competitivo. A nossa equipe, mesmo ganhando o primeiro tempo, é difícil explicar, porque a gente não conseguiu entender que o jogo não dava para jogar por dentro, não dava para ter posse, era um jogo de mais ligação direta, de ganhar confronto. A gente não ganhou os confrontos. No final do primeiro tempo, depois de fazer o gol, a gente até conseguiu, ali numa construção com 13, espetar mais o Elias, trocar o Torres de lado, a gente conseguiu ter uma posse de bola pelo setor direito do campo. Não jogamos bem. No segundo tempo aí, tomamos um gol. Eu poderia vir aqui perguntar, o árbitro vai ser suspenso também, como foi o outro árbitro, que na minha opinião ele tem que ser suspenso, porque a regra fala que se bate na perna e depois na mão não é pênalti. Primeiro bateu na perna do jogador. Daí a pergunta que eu faço, vão afastar ele também? Mas como eu não gosto de ficar chorando, é só um comentário à parte. Não merecemos a vitória, o Goiânia mereceu. E assim como a gente ganhou, não estava tudo certo, na época a gente perdeu, hoje não está tudo errado, mas a responsabilidade ela é minha, a equipe não foi bem, temos que nos reorganizar, semana de muitos jogos, e agora é pensar no próximo adversário. Lacerda, onde foi que a derrota para a sequência do Campeonato Goiano? Não tem time bobo no campeonato. Nós pegamos um time que estava na zona de rebaixamento, todo mundo achava que o Vila ia ganhar e a gente não conseguiu impor o nosso ritmo. Tem a condição do gramado? Teve a condição do gramado, mas o gramado é ruim para os dois lados. O nosso time tem imposição, então no jogo de imposição os nossos jogadores têm que sobressair. Volto a dizer, responsabilidade é minha, mas os atletas também têm que ir lá dentro de campo entender que é um confronto, muitos duelos, a equipe não foi bem, fica de lição que a gente tem que encarar todo o jogo com a mesma seriedade. Não posso dizer que os atletas não encararam com a mesma seriedade. Mas a gente não competiu como a gente vinha competindo. O jogo mais importante é sempre o próximo. No futebol não tem margem para erro, para escolher determinado jogo. Hoje a nossa equipe infelizmente não foi bem, agora tem que aguentar as consequências das críticas, baixar a cabeça, trabalhar, se reorganizar para vencer no final de semana. Por que você afirma que os jogadores talvez não encararam com seriedade essa partida? Não, mas eu não falei que não encararam com seriedade. É a situação do jogo, né? Os atletas, esse aqui é o trabalho dele. Os atletas vieram pro clube, vieram pro jogo, se concentraram. Só que chegou na hora, a gente não conseguiu competir igual a equipe do Goiânia. E quando tu não compete, eu digo 11 contra 11. Volta na situação do gramado, ele é ruim para os dois times. Então, se não, vou ficar arrumando desculpa aqui. A gente perdeu porque o Goiânia foi mais competitivo. A gente não pode baixar o nível de competitividade. O Vila não permite isso. A gente tem que manter o nosso. A gente subiu a régua, não subiu? A gente ganhou 2 clássicos, a gente assumiu a liderança. Eu nem vi os resultados, parece que a gente perdeu a liderança. Então a gente subiu a régua. Não pode uma atuação dessa. Mas volto a dizer, a responsabilidade é minha. Eu que escalo, eu que troco, a gente tem uma comissão técnica, mas a palavra final ela é minha. Então, se tem algum responsável na derrota, sou eu tenho que assumir isso. Agora tem que tentar encontrar a melhor solução com poucos dias, né? E 2 dias pro próximo jogo, se organizar para voltar a vencer na competição. Ô Lacerda, você falou que a responsabilidade é sua, por que o setor defensivo não funcionou hoje? Pois é, eu falei para os atletas exatamente sobre isso. A gente constrói uma coisa legal dentro do futebol, só que o futebol tu não consegue viver do passado e nem pode pensar muito na frente. Nós até então era a defesa menos vazada, hoje não deve ser mais a defesa menos vazada, tomou 3 gols. Então assim, a gente demora tanto para construir, né, dentro de uma pré-temporada que foi curta e que a gente, mesmo assim, a gente conseguiu ter uma organização defensiva, tomar poucos gols, tomamos 1 gol até então, tinha tomado ontem do Luverdense, né? Então assim, a gente fica triste porque é difícil construir uma solidez defensiva e aí hoje tu toma 3 gols, mas assim, eu não sou o treinador de fazer terra arrasada, eu confio muito no trabalho que a gente faz dentro do clube. Com certeza hoje foi um jogo abaixo, mas assim, quando a gente toma 3 gols, não é por isso que a defesa foi mal. Porque, na minha opinião, o melhor jogador nosso, não pelo gol, foi o Chapa. Se o Chapa e o Maia não tivessem... O Maia, a bola bateu ali na mão dele, foi o pênalti, mas se o Maia e o Chapa não tivessem tão bem como eles estiveram, porque os gols não passaram por ele. O sistema defensivo, para mim, são os 11 atletas, o goleiro até lá o Poveda. E hoje o nosso time não teve compacto, nosso time não competiu e a derrota veio. E foram em 23 minutos, né? Os 3 gols ali, né, Lacerda? Acaba que em 23 minutos o time perde a liderança, perde esse status de defesa menos vazada, a invencibilidade. Então é uma desatenção, assim, que às vezes custa caro, né? É por isso que eu falo, não dá nem tempo de comemorar no futebol. E aí foi a minha fala agora para os atletas, a gente demora para construir, e aí vem na pergunta do colega, a gente constrói uma defesa sólida, mas não é por isso que a defesa perdeu a solidez. Mas assim, em 23 minutos tu tomar 3 gols é desatenção, às vezes um pouco mais de concentração. O nosso grupo, assim, pro torcedor entender, o grupo é muito focado, é um grupo extremamente comprometido com a causa do Vila, eles estão muito sentidos no vestiário, assim como eu, mas assim, agora tem que falar menos,
falar pouco, trabalhar, se reorganizar e saber. Eu volto a dizer o que eu falei antes, né? Não é na vitória que estava tudo certo, que a gente sabe que não estava. Né? A gente ganhou jogos não jogando tão bem, assim como a gente perdeu. Hoje a gente jogou mal, mas não tá tudo errado, né? Cabeça no lugar, escolher os melhores atletas para o final de semana. A gente sabe que vai ser um adversário duro, mas se a gente quer manter as primeiras colocações, a liderança da competição, a gente precisa vencer. Rafael, a impressão que passa é que o preço das duas competições acabou pesando um pouco, né? Pelas opções do banco de ontem, pelas opções do banco de hoje. Como trabalhar com 2 jogos em 2 dias e agora o ABK tinha uma viagem chatinha pela frente, né? Eu poderia falar que sim, mas daí eu já estaria arrumando uma desculpa. Ontem jogou outra equipe, por isso que tem grupo. Ontem, por exemplo, os meninos entraram, deram conta. Hoje a gente teve de novo a entrada dos meninos e, na minha opinião, o Cacheta produziu muito no jogo, assim, mais do que os atacantes até que jogaram mais tempo. Não posso colocar desculpa no jogo de ontem, não é do meu feitio ficar arrumando desculpa. A gente perdeu porque a gente não foi competente, porque talvez não foi a melhor estratégia. Tinha essa competição na Copa Verde para jogar, talvez o nosso banco hoje poderia estar um pouco mais forte se não tivesse tido a competição de ontem, mas assim, não tem muito que ficar arrumando desculpa, a gente tem que assistir o jogo novamente, assistir os erros, como a gente faz diariamente, trabalhar, conversar, se reorganizar, né? Não que tá desorganizado, né? Bem pelo contrário, tá bem organizado. Hoje foram 23 minutos de desatenção que a gente perdeu o jogo, tomou 3 gols, agora, como eu disse, baixar a cabeça e trabalhar. É importante já reagir rápido nesse jogo de sábado? Sem dúvida nenhuma. É um time que nem o Vila Nova não pode. Hoje nós jogamos, o mando era do Goiânia, mas a nossa torcida estava em maior número. É um clube com uma pressão, que a torcida exige o resultado. E a gente precisa no final de semana buscar a vitória. Tem que respeitar o adversário que vem fazendo uma boa competição, mas a gente tem que preparar o melhor time para ir lá e vencer o jogo. Ô Lacerda, ninguém engrenou ainda nesse Goianão, hein? O Goiás tá com problema, Atlético, hoje o Vila aí foi abaixo. Problema também. Então, hoje é difícil apontar um favorito ao título? Com certeza. Eu não considero o Vila, mas nem considerava. Porque tu ganha o primeiro clássico, tu já ganha margem para motivar os caras quando a gente se enfrentar de novo. Então, assim, isso é tu olhar o contexto geral no Brasil, né? Principalmente esses clubes que começaram depois, né? Eu até achei que, de repente, acho que o Anápolis assumiu a ponta hoje, né? Até porque tem já um trabalho de mais tempo. Mas eu não vejo nenhum favorito. Não via o Vila quando o Vila estava na liderança. A gente tem, sim, uma responsabilidade muito grande por defender um clube com a torcida que tem, mas não vejo nenhum favorito dentro da competição. Valeu. Beleza, então falou aqui o Lacerda, entrevista coletiva.